estava sozinho, pensando em ti. Então, um plano criei, te trazer para mim e assim te revelar quem realmente sou.
queremos cumprimentar nossos amados irmãos que estão juntamente conosco mais uma vez, hoje terça-feira, o dia do programa A Descida do Anjo Forte. Nós queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos, enviar nossa saudação para todos aqueles pessoas que estão nos acompanhando através da internet. São tantos irmãos de vários lugares, de São Borja, os irmãos lá da área dos índios, que eu tive levando essa semana a Santa Ceia do Senhor, lá em Tenente Portela, Lages. E após o culto, após o programa, você pode pedir para ser notificado o seu nome, e a irmã Amanda, minha neta, estará notificando o seu nome após o programa. Então nós estamos enviando saudação, eu estou enviando, Josué também está enviando, Amanda, e estamos aqui pela graça do nosso grande Deus para mais uma vez continuar falando desta mensagem que está percursando a segunda vinda do Senhor Jesus. Quando o irmão Brano estava batizando ali no Rio Raio, ali veio, como nós ouvimos no programa passado, aquela coluna de fogo, e disse como João Batista foi o percursor da primeira vinda de Cristo, tu e a tua mensagem percursará a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos que o profeta ele partiu, Deus recolheu o seu servo, mas aqui está a noiva do Senhor cavalgando o caminho outra vez. Deus, através da sua noiva, está cavalgando o caminho outra vez, né? Então eu gostaria, antes de nós falar nesta tarde, esta noite, nós vamos ler a escritura de Hebreus capítulo 13, versículo 8, muito conhecida, né? Por que nós lemos essa escritura? Porque nós sabemos que o Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje, e ele é eternamente. Então a Bíblia diz aqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele foi ontem com os apóstolos, hoje com o mensageiro, o profeta desta era, e ele continua através da noiva de Cristo. Sabemos que foi um homem ungido, mas agora é um povo ungido. Creio que um dia, quando nós falaremos sobre as 7 festas, nós poderemos falar sobre o molho movido e o que o molho estava representando, né? Então, mas estamos felizes em poder estar cavalgando o caminho outra vez, né? E nós falamos dos programas passados que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, na qual nós estamos dentro dela 55 anos, né? Estamos dentro da segunda vinda do Senhor 55 anos. Nós sabemos que a primeira vinda do Senhor desde que o anjo ele trouxe a mensagem a Maria, e a Maria ali ficou gestante do Espírito Santo. Nós sabemos que ali começou a primeira vinda do Senhor, e ela durou 33 anos e meio. E dentro desta primeira vinda, nós tivemos o alarido, nós tivemos a voz de arcanjo, que foi a ressurreição do Senhor Jesus, e os santos do Velho Testamento. E tivemos a trombeta de Deus, que foi o arrebatamento de Jesus, juntamente com os santos do Velho Testamento, subindo numa nuvem, e a promessa é que ele ia descer numa nuvem. Então nós sabemos que nós estamos 55 anos dentro dessa segunda vinda do Senhor, né? Nós sabemos que a revelação do selo, que foi o alarido, ele começou o dia 17, como nós já falamos, tinha que ser no 17, porque ali estava o anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, que nos dias da voz do 7º anjo, quando tocasse a trombeta, se cumpriria os segredos de Deus. Então tinha que ser dia 17, é o 10 e o 7, né?
e também o mês 3, né, porque era a terceira puxada, foi dia 17 de março de 1963, aonde começou o grande alarido, aonde começou a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, aonde começou 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, aonde a Bíblia diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então nós mostramos que ali teve, na primeira vinda, teve um precursor, que todos sabem, que foi João Batista. Ele veio cumprindo Malaquias capítulo 3, é o anjo que veio diante do Senhor, preparando o caminho. Também fala ali em São Lucas, no capítulo 1, fala de João Batista, este precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Mostramos também que o precursor tanto da primeira vinda, como da segunda vinda, eles estariam na terra no tempo da vinda do Senhor. Nós vimos que João Batista, em São João, capítulo 1, versículo 29, ele apontou para o povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vimos que ele estava aqui na terra, ele tocou apresentar o Senhor para o povo, e nós vimos na mensagem a brecha, que é muito importante nós continuar sempre falando dela, porque isso pode falar no coração de um verdadeiro eleito. Diz assim, no parágrafo 41, quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo mensageiro Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a sua cabeça. O irmão Brana está aqui falando de Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que nós sabemos que primeiro o Cordeiro abriu o selo e depois ele enviou ao seu sétimo anjo aqui na terra. Então veja bem, com o arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este sétimo anjo estará na terra no tempo desta vinda. Exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem, ao tempo em que o Messias veio, nos dias João sabia que ia vê-lo, porque ia apresentá-lo. Então nós vimos que quando aconteceu a segunda vinda, a descida do anjo forte, isso foi dia 28 de fevereiro de 63, o sétimo anjo estava na terra. Ele estava na terra porque era bíblico, o precursor estaria na terra, e nós sabemos que então ele partiu, na verdade, que o Senhor foi em 65, e dia 28 de fevereiro, quando este anjo, ele desceu, quando o Senhor Jesus desceu, com o livro aberto, o sétimo anjo, o profeta diz assim: agora lembre-se que esse sétimo anjo estará na terra no tempo desta vinda. Então nós vimos que tanto o precursor da primeira vinda do Senhor, que foi João, como o precursor da segunda vinda do Senhor, os dois teriam que estar na terra, porque tocava a eles introduzir. E o irmão Brana pregou a mensagem: olhe sempre para Jesus. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então mostramos também que a noiva, mostramos também nos programas passados, que a noiva está cavalgando o caminho outra vez. Porque nós podemos olhar em Apocalipse capítulo 10, como nós já conhecemos, e às vezes a gente até não cita algumas mensagens, porque a gente às vezes até esquece que é um trabalho de evangelismo, mas nós vamos procurar citar a mensagem. Nós vimos que em Apocalipse 10 nós encontramos 3 personagens. Esses 3 personagens, a Bíblia diz no capítulo 10, versículo 1: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Todos nós sabemos que esta nuvem, que o anjo forte, que é o Senhor Jesus Cristo, desceu, é uma nuvem de 7 anjos que formaram a cabeleira branca do Senhor Jesus Cristo.
Então a Bíblia diz que ele desceria do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. No versículo 2 diz: e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então nós encontramos que Apocalipse 10, do 1 ao 6, nós vimos na Bíblia a descida do anjo forte. E o anjo forte realmente ele desceu em 63, trazendo, como nós já lemos para os irmãos, o livro aberto. Isso quer dizer, a revelação da palavra ao sétimo anjo. Porque em Apocalipse 10, versículo 7, ali está o sétimo anjo, o qual o anjo forte trouxe o livro aberto para ele. E no 7 diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seu servo. Na mensagem Qual Atração sobre a Montanha, o irmão Brana disse que Apocalipse 10, do 1 ao 7, ele disse que isso era uma história. Por que uma história? Porque aquilo ali já tinha acontecido, já tinha se cumprido. Você pode ver que em Apocalipse, dia 28 de fevereiro de 63, foi a descida do anjo forte, trazendo o livro aberto ao sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E nós sabemos que ele trouxe a mensagem, revelou os mistérios de Deus, e em 65 Deus levou o mensageiro. Mas no mesmo capítulo 11, versículo 8, nós encontramos João, que hoje nós vamos ler na mensagem, e vamos mostrar que João realmente é um tipo da noiva de Cristo. Diz em Apocalipse 8, versículo 8, melhor dizendo, do capítulo 10: e a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma e come. Ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez. Por que outra vez? Porque uma vez já tinha sido profetizado através do sétimo anjo, que Deus recolheu em Apocalipse capítulo, ou melhor dizendo, Deus recolheu em 1965. Mas agora diz que era para João comer o livro. O livro, na verdade, no ventre se tornaria amargo. E ele disse: importa que profetize outra vez. Outra vez é porque uma vez já tinha sido profetizado, outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. O profeta desta era nos mostra que esse que profetiza outra vez, que é João, ele é um tipo da noiva de Cristo. Isso nós vamos ver na mensagem. Ele é um tipo da noiva de Cristo, porque ali em Apocalipse 10 nós vimos que há 3 personagens. Nós vimos, como nós lemos, o anjo forte que desce com o livro. Nós vimos o sétimo anjo que toma o livro, e ele traz a revelação do livro ao povo de Deus. Como eu acho importante nós ler sempre esses parágrafos, porque esses parágrafos, na verdade, eles trazem segurança para o povo de Deus. Eu creio que é no parágrafo 303, 301, eu acho que o irmão Brana fala ali na mensagem, eu creio que é no 301. Ele diz, o irmão Brana diz que o cordeiro abre o livro, desata o selo, e ele envia à terra ao seu sétimo anjo para revelar ao seu povo. Então esta era a missão do sétimo anjo. O anjo forte trazendo o livro aberto, a revelação.
O sétimo anjo, falando desta revelação, que o irmão Brana disse, que depois que os anjos vieram, cada noite um descia e revelava um selo para ele, e assim foi até o sétimo selo. Então nós vimos que ali está o sétimo anjo de Apocalipse 10, trazendo a revelação ao povo. Agora João, que é um tipo da noiva, ele come o livro, né? E ele comendo o livro, ele profetiza outra vez, na mensagem, deixa eu ver aqui, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, no parágrafo 176, 176. Para todos que ouvirem esta palavra, João representou, o Brana diz amém, João era representante do sangue de Jesus Cristo. Isso aqui é tremendo, irmão. João era representante do sangue de Jesus Cristo, testemunha da palavra. Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo e ele representava toda a igreja. Então nós sabemos que há várias doutrinas acerca de Apocalipse 10, versículo 8. Mas o irmão Brana, o profeta de Deus, está dizendo aqui na mensagem, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, ele disse que João é um tipo, ele representa toda a igreja. Então nós sabemos que João, ele é um tipo da noiva de Cristo. Nós encontramos tantas doutrinas que você pode ver, um diz assim, João representa um homem, não é verdade? Um homem que formou isso e aquilo mais, que teve uma revelação e assim por diante. Então João representa fulano de tal. Outros dizem João representa o irmão Brana e esperam até o irmão Brana, para o irmão Brana voltar e pregar novamente. E eu acho que muitas pessoas que esperam o retorno do profeta deviam até orar para que o profeta nunca voltasse, porque se o irmão Brana voltasse a pregar, ele pregaria contra todo o mundanismo que está em certos grupos, jogando futebol e assim por diante. Ele devia orar que o irmão Brana nunca voltasse, porque o irmão Brana diz na mensagem, Micaías o profeta, o irmão Brana diz no parágrafo 63, ele diz assim, jogos de bola e brincadeiras, ele diz assim, não, isso não é jogo, é uma brincadeira que nós estamos fazendo. E hoje você pode ver, tem até times de futebol. Eles deviam orar, essas pessoas deviam, irmão Brana, você nunca volta, porque o irmão Brana voltasse, ele condenava tudo que hoje está acontecendo, saia rachada, corte de cabelo, saias curtas, e assim futebol e todas essas coisas. Irmão Brana viria e condenaria, porque ele não mudaria nada do que ele pregou. Irmão Brana diz, jogos de bola e brincadeiras e assim por diante, tudo bem, mas não pertence à igreja. Na igreja nós queremos Cristo, verdadeiros cristãos. Mas o irmão Brana diz assim, que pessoas não querem hoje a abertura da palavra, não querem a verdade de Deus. Ele diz assim, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto o que a igreja quer, o que eles deveriam querer, disse o irmão Brana, depende do que é o apetite deles. Então eles não querem, nós não queremos isso, porque esse não é o apetite deles, mas o apetite da noiva de Cristo é a abertura da palavra, é a revelação, é ser mais cristão, é ser mais cheio de Deus, é viver uma vida onde as pessoas possam olhar e dizer, ali está Jesus Cristo, porque o sétimo selo, que é Jesus, ele está andando em dois pés nos dias que nós estamos vivendo, porque o sétimo selo é a vinda do Senhor, aleluia.
E é o Senhor morando hoje em pessoas, em seres humanos. Mas as pessoas, o irmão Branco diz assim, esse muitas vezes não é o apetite das pessoas. Eu não gosto disso. Eu não gosto dessa mensagem. Porque não vão pensar, irmão, que a Escritura, que Paulo falou a Timóteo, que nos últimos dias, eles teriam comichão nos ouvidos. E eles iam amontoar doutores, ter igreja quase em cada esquina. Eu não estou falando de denominação, estou falando dos chamados que se dizem ser da mensagem do profeta. Tem igreja, a Bíblia diz que teriam comichão nos ouvidos. E eles amontoariam para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Hoje tem igrejas conforme a pessoa quer. Ah, eu quero uma igreja que libere mais. Mas a noiva de Cristo, em 63, veio a vestimenta para ela se vestir. E esta vestimenta foi a revelação da palavra, foi a abertura dos mistérios de Deus, foi a terceira puxada que Deus trouxe. Então você pode ver, João, ele representa a noiva de Cristo. Nós podemos olhar, eu posso falar tanta coisa, eu gostaria de falar nesta noite sobre tudo que houve no céu. Era um ensaio daquilo que Deus ia fazer na terra. Se você olhar, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, para ver como João é um tipo da noiva, você vai encontrar em Apocalipse capítulo 1 dizendo assim, ó, olha o que diz, aleluia, olha o que diz, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Quem que mostrava ali no céu o livro de Apocalipse para o João? Era um anjo. E esse anjo, eu não tenho dúvida alguma, que esse anjo era a teofania de William Branham, porque ali no céu estava a teofania de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley e de William Branham. E esse anjo que mostrou para João o livro de Apocalipse, foi o mesmo anjo que em 1963 trouxe a revelação do livro de Apocalipse para a noiva de Cristo. Bem entendido, a noiva de Cristo não é todo mundo que foi chamado, não. Porque o irmão Branham disse que Israel no Egito era a igreja de Cristo, ou melhor, o povo de Deus. Mas Israel no deserto era a igreja de Deus. Mas Israel na terra prometida eram os escolhidos de Deus. Aleluia! Todo esse povão que se diz da mensagem estava lá no mundo, era um povo de Deus. Quando veio para a mensagem, foi batizado em nome de Jesus, ali estava a igreja de Deus no deserto, separada. Mas quando entrou na terra prometida, só os escolhidos de Deus que puderam entrar. Esta é a noiva do Senhor Jesus. Teve 10 covardes, 10 medrosos, que não entrou na terra, e também não entrou com sua congregação. Medo de gigantes, medo de perder dízimo, medo de perder crente, porque quando se come o livro, o ventre fica amargo. Então você pode ver que quem mostrou o livro de Apocalipse para João foi um anjo, e esse anjo tem toda a certeza que era o 7º anjo, porque quando viemos para a terra, ele mostrou aqui na terra o livro de Apocalipse para nós. Então tudo que houve no céu, que você lê em Apocalipse, é um ensaio do que Deus faria na terra. Você pode ver em Apocalipse 17, você encontra em Apocalipse 17, você pode ver que diz bem claro aqui, em Apocalipse capítulo 17, versículo 1, e veio um dos 7 anjos. Qual é os 7 anjos? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. Esses 7 anjos é o que formou a nuvem no qual o Senhor desceu. E diz assim, ó, e veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação
da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Agora você veja, foi mostrado para o João no céu, mas quando chegou, dia 17 de março de 1963, esse mesmo anjo que mostrou para o João no céu, ele revelou, Deus trouxe a revelação através dele, e ele trouxe toda a revelação do livro de Apocalipse, mostrando quem é a grande prostituta, mostrando o que é as águas, que ela está sentada sobre muitas águas, sentada sobre as águas. O Mombrana diz que é povo, multidões e nações. Tudo o que está acontecendo aqui na terra, Deus já mostrou no ensaio lá no céu. Nós podemos ver até mesmo, irmão, hoje você diz, eu nunca pensei que haveria no meio do grupo pessoas que iam crer que o irmão Brana era Jesus. Você pode ver em Apocalipse 19, você veja bem o versículo 10, depois que terminou a revelação do livro de Apocalipse para João, a Bíblia diz aqui, no versículo 10, e eu lancei seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faça tal coisa, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus Cristo, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então você pode ver que quando o irmão Brana estava vivo aqui na terra, já havia um povo que batizava no nome de William Marion Brana, crendo que aquele nome era o novo nome de Jesus, crendo que o irmão Brana era Jesus. Você sabe disso, o profeta fala na mensagem serpente ferida. O irmão Brana até desejou, ele pensou e ele ia deixar até o ministério, porque aquilo estava fazendo dele um falso profeta. Mas ele viu que uma serpente, vocês podem ver, que ela teria uma outra atuação no tempo do fim, de uma maneira diferente, mas ela teria uma outra atuação. Você pode ver que isso aqui aconteceu no tempo que o irmão Brana estava vivo aqui na terra. Eles disseram, alguém até apresentou um cartão onde dizia, William Brana é o Senhor Jesus Cristo, orando em nome do irmão Brana, batizando em nome do irmão Brana. Aí o irmão Brana teve uma visão daquela serpente, que ele viu ela indo para um lodo, uma coisa suja, pessoas que não vivem a vida de cristão. O lodo, água quer dizer povo. Aí ela saiu dali, e o irmão Brana foi tomar o rifle para dar um tiro nela, e o irmão disse, não irmão Brana, não basta com pau, o que for. E o irmão Brana deu um tiro, e a Bíblia diz que ele acertou as costas, e ela foi para um lodo. Isso aí o que quer dizer? Que haveria um levantamento no tempo do fim de alguém que creria que o irmão Brana era Jesus, que o novo nome era Brana. E está aqui em Apocalipse capítulo 10, capítulo 20, no versículo, deixa eu me ver aqui, no versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. Então a noiva de Cristo, ela não está apavorada se alguém considera o irmão Brana como Jesus, batizar no nome dele e assim por diante. Eu só sei de uma coisa que eu vou dizer para os ouvintes: enquanto tiver pessoa para ser redimida, o nome Jesus é um nome de redenção. E mesmo depois que a noiva de Cristo sobe, esta mesma mensagem, ela vai para os 144 mil, aonde os 144 mil serão batizados em nome de Jesus Cristo. Não pode ter mudança hoje, porque é um nome de redenção, e eles ainda vão ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero um dia falar, irmãos, algo sobre por que Abraão recebeu o H, o A e o M, e por que foi colocado um H no nome do irmão Brana. Tudo isso o irmão Brana explica na mensagem. O irmão Brana fala que nós sabemos que o irmão Brana não tinha 7 letras. Então Deus permitiu que quando o pai do irmão Brana foi registrar ele, colocasse um H. Por quê?
para ter 7 letras, porque Abraão, ele era pai de nações, e se viesse um mensageiro com 6 letras, não fechava, tinha que ter 7 letras. E William Branham, o mundo queira ou não queira, ele é pai na fé de todos os cristãos. Se tem irmãos na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos, na África, em todos os continentes da terra, William Marion Branham, ele é pai na fé, como Abraão é pai na fé, ele foi pai na fé, pai das nações. William Branham também é pai das nações. Aonde tem irmãos que crê nesta mensagem, tem que admitir que nosso pai na fé é William Branham. Então nós vimos João, um tipo da noiva, um anjo trazendo a revelação para ele. Você pode ver depois, isso nós vamos falar muitas coisas, vamos falar sobre o anjo que jogou a pedra para cima, e disse que Babilônia ia para o fundo do mar. Depois, quando esse anjo estava na terra, jogou a pedra para cima, e disse: assim diz o Senhor, Los Angeles irá para o fundo do mar. Isso tudo, irmãos, era João que estava ali recebendo a revelação. Por isso que João é um tipo da noiva, não é um tipo de uma pessoa, não. O irmão Branham diz aqui na mensagem que nós lemos em Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, ele diz: João era representante do sangue de Jesus, testemunha da palavra. Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo, tinha um companheirismo pessoal com Jesus Cristo, ele representava toda a igreja. Então João, ele é um tipo, como nós lemos, da igreja, da noiva do Senhor Jesus Cristo, que está cavalgando o caminho outra vez. Agora nós sabemos, amados irmãos, não é o meu assunto que eu quero falar. Eu quero começar a falar hoje sobre as 3 etapas do ministério de Jesus Cristo. Todos nós sabemos, amados irmãos, que Jesus teve um ministério de 3 etapas. 3 etapas. E nós sabemos que Jesus, com esse ministério de 3 etapas, nós vamos mostrando alguma coisa para nossos irmãos. Você sabe que Jesus teve nessa etapa, nas 2 etapas, a etapa da cura, dos milagres, dos prodígios, e a etapa, por exemplo, do discernimento, da revelação. Ele teve um ministério com 82 pastores, guarda bem. Jesus, na primeira etapa, ele teve um ministério de 82 pastores, até vou um pouquinho mais longe, de 82 apóstolos, missionários, homens enviados por Deus, homens escolhidos pelo Senhor. Então você guarda, no ministério da cura, Jesus teve um ministério de 82 pastores. Isso está aqui em São Lucas, deixa eu ver aqui. São Lucas capítulo 6 diz assim. Vamos ler São Lucas capítulo 6. Deixa eu ver aqui o capítulo 6, versículo 12. Vamos ler. E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou-os a si, seus discípulos, e escolheu 12 deles. Que escolhendo os 12, né? Simão, André, Tiago, eu creio que você pode conferir em casa. Aqui Jesus chamou 12 apóstolos, 12 pastores. Nós vimos também em Lucas 10 e 1, ele chamou mais 70, diz assim, a missão dos 70 discípulos. Depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou adiante a sua face de 2 em 2, todas as cidades e lugares por onde havia de ir.
Então nós vamos economizar um pouquinho de tempo. Ele chamou 12 e mais quanto? Mais 70. Esses 12 mais 70 dá 82 pastor. Um ministério grande. 82 apóstolos. E você pode ver em São Lucas 10, 17 e 20, nós encontramos que além de serem chamados, eles tinham nome no livro da vida do Cordeiro. E nós vamos mostrar em outras programação que hoje, por exemplo, há ministro que diz: ó, Senhor, escreve o nome do fulano lá no céu. Isso nunca mais vai acontecer, porque o nome já foi escrito antes da fundação do mundo. O irmão Brana diz: nunca mais se coloca um nome lá no céu, no livro, mas tirar sim. Colocar ninguém coloca, mas quando a palavra vem para você, e você rejeita a palavra, você peca, porque o pecado é incredulidade. O Brana diz que quando a palavra vem para você, e você não aceita a palavra, você não crê, você diz: não, eu não quero saber disso, eu não quero saber dessa abertura. O irmão Brana disse que o seu nome é tirado do livro. Diz aqui, vamos prosseguir. Este é o nome no livro da vida do Cordeiro. Isso aqui é tremendo o que nós estamos falando. Nós vamos mostrar dentro das mensagens dos próximos programas. Todos 82 tinham o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. São Lucas 10, 17 diz assim, ó: e voltando 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos no céu. Todos eles tinham o nome escrito no céu e foi apagado. Nós vimos, por exemplo, em Êxodo 32, vamos lá em Êxodo 32, quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, e ali Moisés demorou ali no monte. Você pode ver que o povo disseram: vamos fazer um Deus, porque Moisés desapareceu, vamos fazer um Deus para que nos leve de volta ao Egito. E em Êxodo capítulo 32, versículo 30 diz: e aconteceu no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vossos pecados. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este eu riscarei do meu livro. Agora você olhe o que é pecado. O que faltou para esses pastores? O que faltou para essa multidão aqui poder prosseguir com o nome do livro? É que eles foram até uma altura da mensagem, e quando veio a palavra, quando veio a revelação, quando o Senhor agora não estava mais curando, mais discernindo, mas trazendo a palavra, eles não creram. Por isso que em São Judas diz assim, ó, ele diz, ele só tem um capítulo, nós vamos ler, mas amado, eu vos escrevi, deixa eu ver, versículo 5, mas quero vos lembrar, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
Eles creram, eles saíram do Egito, eles foram batizados em Moisés, eles viram a coluna de fogo, eles foram guiados pela nuvem, eles tomaram da rocha que era Cristo que seguia. Mas chegou um momento que eles não creram. A Bíblia diz assim: Deus salvou, como quem já uma vez soube isso, que o Senhor, havendo salvo um povo, tirado do Egito, destruiu depois os que não creram. Quando veio a abertura da palavra, as pessoas não creram, abandonaram o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos dentro de uma repetição novamente. Eles foram até uma altura e ficaram com um avivamento, um maná, que a Bíblia diz que está podre, porque o maná que caía hoje não servia para amanhã. Se guardasse aquele maná, ele juntava bicho, ele estava podre, ele catingava. Agora o avivamento da noiva é um avivamento dentro da palavra, é dentro da revelação dos 7 selos. O irmão Brana diz que até 63 era um avivamento denominacional, era só junção de membros, com as 2 etapas. Ele mandava, vinha tantas pessoas, ele mandava para a Assembleia de Deus, mandava para a Batista, para a Igreja de Deus, e assim por diante. Mas ele disse: a noiva terá o seu avivamento na revelação dos trovões, que foi a abertura da palavra. Então, quando chegou esta hora, nós vamos prosseguindo, espero nós poder chegar ao fim. Então você sabe que Deus disse a Moisés: não, Moisés, eu vou riscar o nome dos que pecarem. E pecado nós sabemos que é incredulidade. A primeira etapa do ministério de Jesus, que foi cura, discernimento, prodígios, cura, milagres, discernimento, em São Mateus 14, 21, ele agora tinha uma igreja de quase 10 mil pessoas. Você diz: mas como, pastor? Quase 10 mil pessoas? Sim, porque a Bíblia diz ali que ele alimentou quase 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Então, contando as mulheres e as crianças, ele tinha uma igreja de quase 10 mil pessoas na primeira etapa, que era cura, milagre e discernimento. Em São João capítulo 6, versículo 24, você pode ver que Jesus disse aqui para esse pessoal aqui, São João 6 e 24, vamos ler ali para você ver o que ele diz. São João capítulo 6, versículo 24, diz aqui no versículo 24, 6, 24, vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus, e achando do outro lado disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. O povo estava seguindo o Senhor na sua primeira etapa, que era cura, milagre, maravilha, multiplicação. Eu estou na igreja porque eu quero ser mais abençoado materialmente. E eles estavam seguindo o Senhor na primeira etapa. Ele tinha uma igreja de quase 10 mil pessoas, talvez mais, porque ele alimentou 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Agora, quando Jesus chegou na segunda etapa, que a segunda etapa era a revelação dos segredos dos corações, discernindo, revelando, nós encontramos que o primeiro que ele encontrou foi ali em São João capítulo 1. Nós vimos que ali Jesus se encontrou com o Senhor Jesus. Deixa eu ler aqui, creio que fica melhor nós lendo, e creio que nós estamos felizes aqui ouvindo a mensagem, né? Então, em São João 1, 41, e este achou primeiro seu irmão. Simão disse: achamos o Messias. João achou seu irmão e disse: achamos o Messias. Achamos o Messias, que traduzido é Cristo, é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão Pedro, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefa, quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir para Galileia,
achou a Filipe e disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, da cidade de André. Filipe achou Natanael e disse: havendo achado aquele quem Moisés escreveu, na lei de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Jesus: vem e vê. Melhor é você vir ver antes de falar, né? Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui. Jesus viu Natanael vir ter com ele: eis aqui um verdadeiro israelita, quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conhece? Agora estava Jesus no ministério, discernindo os segredos do coração, revelando quem a pessoa era, dizendo o nome da pessoa. E disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Aleluia! Agora começou a revelar o segredo, começou a mostrar aonde ele estava. E eu quero dizer para vocês, quando vamos falar no outro programa, nós vimos isso, uma repetição na segunda vinda do Senhor. Nós vimos aqui, então Natanael disse assim, e disse Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu é o filho de Deus, tu é o rei de Israel. Jesus respondendo disse: porque disse te vi debaixo da figueira, crês coisas maiores do que esta verá. O que era as coisas maiores? O que era coisa maior do que a cura, que foi a primeira etapa, o discernimento? O que era maior que estava vindo? Ei, Natanael, o que era maior? Era revelar o segredo do coração? Não, coisa maior, ele ia trazer agora a palavra. Ele ia trazer a abertura da palavra. E com a abertura da palavra, todos incrédulos iam embora. Todos incrédulos iam abandonar o Senhor. Porque eles foram muito homens, foram muito pastores, foram muitos missionários, apóstolos, enquanto estava na cura e no discernimento. Jesus, quando chegou ali em Samaria, a Bíblia diz que ele chegou às 12 horas do meio-dia. O meio-dia ele chegou, porque era a hora que as mulheres de má fama podiam vir buscar água. E você pode ler que Jesus até deu algum dinheiro para os discípulos ir comprar alguma coisa na cidade, porque eles iam se escandalizar. Que Jesus, conversando com uma mulher samaritana, uma mulher que tinha tido 5 maridos, e ele disse: me convém passar por Samaria. Aleluia, glória a Deus. Deus convinha passar. Por que convinha passar? Porque ali havia uma filha dele, que a palavra agora ia ser revelado, o segredo do coração dela. E a Bíblia diz que ele começou a falar com ela e disse: olha, você traz o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: tu disse certo, porque tu tivesse 5 maridos, e o que você está vivendo agora não é seu marido. Agora você veja que aquela mulher, quando Jesus revelou o segredo do coração dela, a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 28, diz: deixou, pois, aquela mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Se na primeira etapa ele teve uma igreja de quase 10 mil pessoas, porque ele alimentou 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Na segunda etapa, que foi revelando os segredos do coração, ele ganhou uma cidade inteira, porque a Bíblia diz: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Só que Jesus disse a Natanael: coisas maiores do que essa você vai ver, rapaz. Você está alegre, foi revelado o teu segredo, tudo bem, mas agora vem a palavra. Aí quando Jesus chegou na terceira etapa, ele não curou ninguém, ele não revelou segredo de coração de ninguém. E quando ele chegou na terceira etapa, que é São João capítulo 6, versículo 41, diz assim, ó, olha bem, eu vou ler do 38.
Ele chegou e disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum dos que aqueles que Ele me deu se percam. Então não é todos. Tem um povo que foi dado para crer na palavra. Tem um povo que não tem diabo que faça você recuar desta revelação. Que me deu se perca, mas que ressuscite nos últimos dias. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Eu ressuscitarei nos últimos dias. No versículo 41. E murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desci do céu. E diziam, olha bem, olha a murmuração, olha agora, ele não estava mais curando, não estava mais revelando, ele estava trazendo a palavra, e não deu explicação, porque o irmão Brana disse, aquilo ali ele fez para os incrédulos ir embora, mas o eleito, o verdadeiro Filho de Deus, ele ficaria ali. O irmão Brana disse, quando Jesus disse: o que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, o irmão Brana disse que Pedro não entendeu nada, mas ele ficaria ali, nem que tivesse comer um pedacinho da carne de Jesus, beber um pouquinho do sangue de Jesus, ele cria mesmo sem entender. E diz aqui, no 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Ele só disse isso e não deu explicação. E diziam: não é este Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz: desci do céu? Aleluia. Olha, irmão, ele trazendo a palavra. E agora você vê, quando ele trouxe a palavra, a igreja diminuiu. A noiva cada dia diminui. A igreja cresce, mas a noiva diminui, a ponto que ela chega a ser a ponta de uma agulha representada na pirâmide de cima. E diz aqui, no 64, melhor 55, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E no 64, mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que haviam de entregar. No 66, então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então Jesus disse aos 12, já foi 70 pastor que abandonou. Quando que foi isso? Quando veio a abertura da palavra, quando veio a revelação dos mistérios de Deus. Eles não puderam crer, porque eles não eram predestinados para crer. Agora ficou 12, diz assim, então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? No 68, Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens cura divina. Não. Só tu fazes milagres. Não. Só tu revela os segredos do coração. Não é isso que nós estamos buscando. Coisa maior, Natanael, você vai ver. Qual é a coisa maior? É a abertura da palavra, a revelação de Deus. É mostrando que em 63 já começou a vinda do Senhor. Agora essa vinda do Senhor é uma revelação, não para incrédulos, é para verdadeiros filhos de Deus, que foram predestinados para crer nesta palavra entre a vida e a morte. Agora veja, então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Disse Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra. Senhor, nós não estamos atrás de milagres, nós queremos palavra, nós queremos abertura da palavra. Só tu tens palavra de vida eterna. Só a cura. O irmão Brana diz que uma pessoa pode ser curada do câncer e ir para o inferno. Quantas pessoas eram revelados segredos do coração e não estão na mensagem? E você pode ver uma pessoa pode morrer canceroso,
mas crendo nesta mensagem, ele tem vida eterna. E você pode ver que ainda aqui com os 12, estava Judas, mas Judas só mostrou a cor que ele era um diabo. Quando chegou na ceia, Jesus molhou o pão, aleluia. Esse é o tempo, esta é a hora que nós estamos vivendo, esta é a hora de comer o pão. Jesus molhou o pão no vinho. O que era aquele pão? Aquele pão é o livro que João tem que comer e tem que ser transformado neste livro, porque agora a mensagem que está percussando a vinda de Jesus não é papel, são pessoas que têm comido esta palavra. E aí Jesus molhou o pão, que é a palavra, no vinho, é a palavra, no estímulo da revelação. Isso aqui tem nos estimulado. Nós temos cantado hinos em línguas estranhas. Por quê, irmãos? O que é língua estranha? Porque quando o irmão Brana, ele viu o 7º selo, ela estava no idioma desconhecido. As pessoas não estão entendendo mais nada, porque isso aqui é o idioma da noiva. Eles não entendem nossos hinos. Dizem, eles pararam de cantar certos hinos. Paramos, porque aquilo ali, aquele avivamento já acabou. Hoje nós cantamos hino de redenção. Hoje nós cantamos hino sobre teofania. Hoje nós cantamos hino sobre águia. Hoje nós cantamos hino sobre somos os astronautas de Deus. Aleluia. Esta é a hora que nós estamos vivendo. Eu gostaria de pedir aos ouvintes, às pessoas que estão assistindo, se você quer uma visita nossa para entender melhor sobre a abertura da palavra, para nós não existe distância, porque o irmão Brana disse que uma alma salva, ela vale mais do que 10.000 mundos. Só não bota na cabeça que uma pessoa salva é só porque é batizado no nome de Jesus. Uma alma salva, ele crê na mensagem, ele recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo, o irmão Brana disse, é uma fé genuína na mensagem da hora, porque nós sabemos que a palavra, ela é o Espírito Santo. Eu não pude falar ainda, continuar sobre a terceira etapa, porque a terceira etapa, ainda depois ela vai às almas que estão encarceradas. Mas eu creio, nos próximos programas, nós estaremos continuando a falar sobre as 3 etapas do ministério de Jesus, que foi cura, o discernimento e a palavra. E a palavra é o que separou o incrédulo do verdadeiro. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a irmã Amanda estará notificando o nome de pessoas que desejam ser notificado através da internet. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de nossos irmãos. O irmão Pedro e a irmã Ivone de Curitiba, a irmã Lisete e família de Passo Fundo, o irmão Carlos Moura de Passo Fundo, o irmão Valmir e família de Passo Fundo, o irmão Juarez de Ivoti, o irmão Alisson Taylor de Constantina, a irmã Daniela Oliveira de Passo Fundo, a irmã Elaine Monteiro e família de Alvorada, o irmão Manuel da Rosa de Tramandaí, a irmã Rose e família de Passo Fundo, a irmã Maria Melo de Monte Sião, Campo Grande, o irmão Jones e família de Passo Fundo, a irmã Geni Machado de Passo Fundo, de Marmaça, o irmão Pedro Farias de Novo Hamburgo, o irmão Aloísio de Itapiranga, o irmão José e a irmã Neves de Passo Fundo, a irmã Jandira Gomes de Passo Fundo, a irmã Miriam Lopes de Passo Fundo, o irmão Jair, o irmão Nilo e família de Laje, Santa Catarina, o irmão Jonas e família de Belo Horizonte, o irmão Jonas Farias de Sarandi, o irmão Lucas de Erechim, a irmã Iracema de Moura, o irmão João Marcos de Marília e o irmão Dino da Rosa, Sapiranga. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.